Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Hoje nós estamos conversando sobre os riscos, as consequências, a característica da pessoa que fuma e é claro que nós vamos também encontrar soluções para as pessoas que querem se ver livres desse vício. Nós estamos aqui com a doutora Socorro e ela está dando todas as dicas e tirando todas as nossas dúvidas também. Se você quiser participar aqui do programa, da nossa entrevista, é só enviar sua participação pelo WhatsApp, que está sempre aí na nossa telinha, para você ter a oportunidade de falar com a gente e de tirar todas as suas dúvidas. Então, doutora, agora a gente vai falar sobre essa possibilidade da pessoa parar de fumar, né? Existe possibilidade da pessoa se livrar do vício ou não existe essa possibilidade? Existe sim. A primeira coisa, a pessoa tem que estar disposta, porque é um sofrimento, né? A pessoa tem uma dependência, ele vai ter que se afastar. Mas precisa muitas vezes um acompanhamento psicológico. Além disso, existe tratamento com drogas que, vamos dizer, a nicotina em adesivos, que são utilizados, que a pessoa vai fazendo os adesivos para, eu digo que passam a fumar pela pele, mas é uma maneira que vai dessensibilizando. Outra também, existe drogas, muitos antidepressivos, outras substâncias que vão agir a nível da região do cérebro que dá essa vontade de fumar. Eu já cheguei a ver um cigarro que era bastante diferente, era um cigarro elétrico, e aí a pessoa disse pra mim que estava tentando parar de fumar e que ia colocando doses pequenas, não sei se é assim que a gente fala, porções ou quantidades pequenas, porcentagem pequena de nicotina. E aí ia diminuindo essa porcentagem até que ele conseguisse suportar. Pois é, mas já existe isso aí. Eu cheguei a ver artigos mostrando doença relacionada com esse cigarro elétrico. Então a gente tem que prestar atenção também. Outra coisa que eu queria te falar é que a Secretaria Municipal de Saúde, ela está com várias unidades com o tratamento para o tabagismo, viu? Então, as pessoas encontram tratamento na rede municipal de saúde. Bom, nós temos uma participação aqui do Manuel, aqui de Manaus. Ele disse assim: eu fumei durante uns 15 anos e há uns 10 anos eu parei. Gostaria de saber se fica pigmentado no pulmão e se tem algum remédio para isso. Não, Manuel, possivelmente você fumou 15 anos. Eu não sei qual foi a quantidade de cigarros, mas aí é possível que você já tenha eliminado todas as substâncias que, por acaso, estavam no seu pulmão. Então, ele precisa não fazer os exames existe, assim, certinhos, remédios para ver. Agora, o ideal é que ele procure um médico para saber se ele não tem, porque eu falei para você, a DPOC ou enfisema, que muitas vezes pode acontecer com, acima, às vezes, de 8 anos de cigarro, a pessoa fumando, pode acontecer. Então, se ele não ficou com nenhuma doença pulmonar, ele está livre do cigarro. O Edilson Ribeiro quer saber sobre as pessoas bem velhinhas que fumam desde quando eram jovens e não sentem nada. Ele quer saber se existe explicação para isso. Existe. Como eu falei para vocês, tudo é muito relacionado com a parte genética. Então, a gente sabe que algumas pessoas não têm predisposição a fazer as doenças, né, relacionadas ao cigarro. Então, por causa disso, a gente vê pessoas que suportam mais do que outras. Mas eu aconselho a ninguém fumar, porque a gente não sabe quem vai ter ou não essa predisposição. Seria melhor que ninguém fumasse, né? Doutora, assim, pensando mais no social disso tudo, né? Eu já vi, acho que a gente vê sempre em filme, novela também, quando as pessoas começam a pensar nesse stop, né? A pensar em parar de fumar e tudo mais. A gente já viu cenoura cortada em formato de cigarro para a pessoa ficar sempre ali mastigando, então sempre fazendo esse movimento mesmo, porque às vezes só o movimento da mão é que deixa a pessoa presa, né, a esse vício. E são costumes mesmo, são hábitos que a pessoa acaba adquirindo. Assim, o que a gente fala quando dá aquele clique que precisa fumar, se a pessoa tomar um gole d'água devagar, ele passa, porque são 6 segundos quando dá mesmo a vontade, né? Então, mastigar um chiclete, tomar uma água, comer a cenoura, qualquer coisa que faça
passar rapidamente aquela vontade. É como se a gente tivesse que trocar um pouco, substituir aquela vontade ali por outra coisa, né? Aquele desespero que acaba dando no corpo por uma outra coisa. Trocar as atenções. O que eu chamo a atenção é assim, não rotular as pessoas dizendo assim, não tem vergonha, não para de fumar. Gente, o cigarro, ela leva a vício. Vício é dependência. A pessoa todo dia precisa daquela quantidade de nicotina circulando no organismo. Por isso que a gente fala, não rotule as pessoas, tem que ajudar. Agora, a primeira coisa para parar de fumar é a pessoa tem que querer, sabe? Não adianta, às vezes me aparece família com o pai, ou a mãe com o filho, o pai, dizendo assim, doutor, eu tenho que parar de fumar. Você quer? Olham para mim e dizem, quero não. Quer dizer, não adianta a mãe querer, não adianta a esposa querer, se a pessoa não está predisposta a largar. Nós temos mais uma participação. Bom dia, gostaria de saber se a pessoa que vive com um fumante tem o mesmo problema de pulmão que ele. Praticamente, assim, tem a mesma predisposição e muitas vezes pode adquirir até a doença que o próprio fumante não adquiriu. Justamente por causa da predisposição que um tem e o outro não. Isso na literatura está fartamente escrito, né? Muitos trabalhos mostrando exatamente isso. O fumante passivo, às vezes, com mais doenças até do que o fumante. Qual é a pior consequência que um fumante pode ter relacionada à saúde? Eu chamo muita atenção da DPLC. A DPLC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é o enfisema bronquite, é o complexo. E é uma doença que existe gradativamente a perda por destruição de substâncias que mantêm o pulmão intacto, sabe? Então, o câncer de pulmão, o infarto, porque o cigarro reduz a circulação, né? Então, diminui o sangue no coração, pode levar a infarto, pode levar a úlcera, câncer de bexiga, tá? A pele, eu não sei se você já observou a pele de um fumante de muito tempo, a dependente, é uma pele sem viço, porque como ele fecha os vasos, até a pele sofre também pela ação do cigarro. A gente pode dizer que existem sintomas, mas sintomas do dia a dia mesmo, sintomas simples, que podem levar essa pessoa a entender que o corpo dela já está sofrendo por causa do cigarro? Uma das principais para o câncer de pulmão é a tosse, né? Tosse fumante tem que ser investigada. E o enfisema é o cansaço. Se a pessoa fuma, começa a sentir que fica mais cansado do que outra pessoa da mesma idade, né? Se tem tosse, isso são sinais de alerta que aquela pessoa já tem uma doença pulmonar. Daí deveria procurar um médico. Com certeza. E recorrer também tem que parar de fumar, né? Não tem outra alternativa. Com certeza. Os grupos também dos fumantes ajudam a pessoa que precisa se reabilitar nesse sentido? Exatamente. Já tem locais que tem, né? Do jeito que tem um alcoólatra anônimo, tem o tabagista anônimo também. Então até porque a pessoa vai conhecer outras histórias parecidas com a dele, né? Eu tenho casos de pacientes que saíram do consultório, eu falei que já estava doente, eles jogaram a carteira de cigarro e nunca mais fumaram. Mas isso é uma coisa bem difícil quem faz isso, porque realmente a maioria das vezes tem que ter uma ajuda medicamentosa, psicológica, para poder parar de fumar. Mas eu acho que quis parar é sempre bom e nunca é tarde. E por que as pessoas têm a curiosidade de experimentar? Na verdade, a própria curiosidade já é um motivo, né? Esse experimento, essa fase de querer saber como são as coisas e estar no meio da festa. Muitas vezes em festas isso acontece bastante. Mas outras pessoas parecem que procuram um refúgio nesses vícios. E o cigarro seria um deles, né? Com certeza. Então é isso. A dependência, essa fase de euforia que o cigarro leva, isso realmente, assim, o fato de experimentar é tanto que quando para, ele nunca pode voltar a experimentar para matar a saudade um pouquinho, porque volta tudo de novo. Porque dá uma euforia, dá a sensação de bem-estar, né? Como que funcionam os exames para poder saber se está tudo ok com o pulmão? É só raio-x ou existem outros exames? Existe um exame, inclusive enfisema,
Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e dizem, doutora, meu pulmão, eu fiz um raio-x, não tem nada. A doença ela é detectada inicialmente pelo exame chamado espirometria. É um exame que mede a capacidade respiratória. Então, muitas vezes o raio-x ainda não tem comprometimento, mas a prova de função, o exame do fluxo respiratório, ele já detecta alterações. E para a gente finalizar, existe, por exemplo, a possibilidade do fumante trocar o pulmão? Existe essa, não sei, o pulmão dele já chegou, porque a gente sabe que existe troca de rim e tudo mais, o pulmão dele já chegou no nível que não dá mais. O transplante, uma das indicações de transplante de pulmão é enfisema gravíssimo, quando chega numa fase que as pessoas não têm mínima condições mais de sobrevivência. Então, pode recorrer a transplante de pulmão. Acontece que o transplante de pulmão é feito, mas existe todas umas consequências pós-transplante, né? Rejeição, a pessoa tem que tomar muitas drogas para evitar que rejeite. Então, são muitas complicações. Eu acho que seria melhor não fumar. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Muito obrigada por ter tirado as nossas dúvidas e por ter deixado a dica também para o povo que está em casa, né? Isso. Muito mais fácil, na verdade, é mais vantajoso para a gente não fumar. Com certeza, eu fico à disposição, qualquer coisa. Muito obrigada, tá? Para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E o nosso WhatsApp vai continuar disponível para você. 92 é o código daqui de Manaus, 9811 4512 é o número da nossa produção. Eu volto já já.